Olá, vocês que acompanham os nossos encontros, os nossos cursos via internet. Eu sou Marcos Marcionilo, editor da Parábola Editorial, e nós vamos começar um curso chamado Por que Estudar Literatura? Nós, como todos vocês sabem, temos trabalhado muito com letras focados na linguística, um pouco reproduzindo uma divisão clássica que está na hora de ser rompida, ao menos no nosso catálogo, entre quem faz linguística e quem faz literatura. E isso tem sido cada vez mais premente para nós, especialmente nos últimos tempos, com a criação do Clube Parabólicos. Nós temos recebido muitas perguntas a respeito de quando e de como passaremos a dar maior atenção à literatura em nosso catálogo e em nossas atividades. Então, pensando já na pouca representatividade que vai crescer da literatura, da crítica literária, da teoria literária em nosso catálogo, nós resolvemos então, especialmente por ideia da Andréa Custódio, minha sócia na editora, oferecer a vocês estes encontros em volta de por que estudar literatura. Vamos explorar essa pergunta nesses 5 encontros que faremos a partir de hoje. É claro que sempre se pensa numa crise dos estudos literários. Se pergunta de que serve o ensino de letras, então dos estudos literários num sentido mais amplo. Se pergunta muito, há muitas pessoas inquietas se perguntando de que serve afinal o ensino de letras. É possível, é preciso manter os cursos de letras tais como eles estão constituídos? E se sim, o que fazer neles? E que lugar dar ao estudo de literatura nesses cursos espalhados pelo Brasil inteiro? Evidentemente, os estudos literários permitem ampliar muito, permitem dar muito mais autonomia à cultura pessoal das pessoas que se debruçam sobre o imenso acervo literário, mundial, sobre o acervo literário riquíssimo que nós temos no Brasil. Mas um pensamento contrário em termos de investimento em letras diz: a cultura não se limita à literatura. Então, se a cultura não se limita à literatura, por que pensar em estudos literários? Para promover uma maior visão, uma maior amplitude de visão dos estudantes de letras, se deveria então deixar de lado a literatura como tal e pensar nos textos além dos literários. Seria preciso partir dos literários para dar atenção às outras formas de arte, pensar na música, pensar na pintura, pensar na escultura e em outras manifestações culturais que vêm ganhando cada vez mais destaque: a gastronomia, a televisão, a moda, o esporte. E aí vem a pergunta: será que, em vez de pensar em literatura como uma área autônoma, não se deveria pensar nos estudos literários no contexto dos estudos culturais como uma área mais abrangente, mais capaz de se deter sobre todas as manifestações culturais? Essa é uma pergunta que é bastante feita e que deve ser considerada na busca da resposta à pergunta que dá nome ao nosso curso: por que estudar literatura? Outras pessoas, pensando na divisão eterna que se faz entre
literatura, estudos literários e estudos linguísticos podem assumir uma outra posição, dizendo, perguntando, o objeto central dos estudos literários não é o conhecimento da linguagem, porque as obras literárias são, antes de tudo, são essencialmente textos. Então, a linguagem seria mais merecedora de atenção do que a literatura. Embora seja mais agradável estudar a literatura, ela seria uma manifestação de um funcionamento particular da linguagem que não cobriria a totalidade do campo da linguagem. Então, a análise das obras literárias precisaria ser completada pelo exame de outros fatos linguísticos. E então, para responder à pergunta por que estudar literatura, se pensaria, não seria então necessário e possível inserir os estudos literários no campo dos estudos linguísticos, como um campo maior? Então nós teríamos uma tensão no campo dos estudos literários, pensando ou nos estudos culturais ou nos estudos linguísticos amplo senso. O fato é que quando nós pensamos em literatura, em textos literários, em obras literárias, nós pensamos em artefatos culturais e em fatos de linguagem. Artefatos culturais e fatos de linguagem. Então, diante dessas duas manifestações do texto literário, como é que a gente justificará uma abordagem específica dos textos literários para dar uma resposta à pergunta que nos faremos nesses encontros: por que estudar literatura? E uma outra consideração inicial que é preciso fazer seria nos perguntar, no estado atual do mundo, no estado atual do Brasil, não haverá coisa mais urgente, coisa mais importante a fazer do que nos ocupar de objetos que não sabemos muito bem para que servem, se é que servem para alguma coisa? O pensamento utilitarista, o pensamento pragmático, na primeira acepção, seria então um fator impeditivo de se dar maior atenção à literatura. Nessa hora eu gostaria muito de ver as reações nas faces dos nossos leitores que acompanham os nossos cursos e que se interessam por literatura e que estão ouvindo essa introdução ao nosso curso. Porque o enraizamento da literatura no ambiente acadêmico é ao mesmo tempo inevitável e problemático. Inevitável porque a universidade hoje no Brasil é um ambiente social sui generis. Contudo, nesse ambiente ainda há liberdade para o exercício da literatura. Então, é um lugar inevitável para a presença, para constatarmos a presença ali da literatura. Por outro lado, é um enraizamento problemático, porque o espaço universitário não é realmente livre, na medida em que ele se conduz segundo processos, princípios, que nos levam muitas vezes a perguntar se, quando esses princípios e processos são automatizados, pensem na burocracia da produção acadêmica, por exemplo, da obrigatoriedade da produção acadêmica, se esses ambientes, esses espaços não podem ser considerados como opressores, portanto, limitadores da criatividade que supõe o exercício
da literatura, criatividade e liberdade para a criação, para a consideração da literatura. Então, isso nos leva a pensar que a literatura não existe, nunca existiu no vácuo. Ela acontece, toma forma num contexto histórico específico. E se ela consegue sobreviver a esse contexto histórico, se ela vem a falar a tempos futuros, é porque ela conseguiu trazer em si aquilo que era decisivo no momento de seu surgimento e que ainda toca o presente, por maiores que sejam as mediações necessárias para que ela toque o presente no momento atual. Então, vejam, a literatura já foi meio da transmissão oral e coletiva do mito. Já foi parte constitutiva dos rituais religiosos. Aliás, pensando no cristianismo, ela continua sendo parte, a literatura continua sendo parte constitutiva dos rituais religiosos. A literatura já participou da vida na corte, misturada, bem misturada, com a política e com a diversão, com o entretenimento, naquelas ocasiões de reunião de pessoas nas cortes. A literatura já alimentou as conversas dos salões, as discussões nos cafés, as polêmicas nas revistas e jornais. Houve um tempo em que era possível acompanhar discussões literárias nas revistas e nos jornais, um artigo provocando uma réplica, provocando uma tréplica e um público tomando partido naquela discussão literária. No século XIX, a literatura firmou-se no ambiente escolar. No século XX, foi acolhida pelo sistema universitário. Nesse momento, talvez, seu atual refúgio, o lugar em que a literatura ainda acontece em sua face de produção de conhecimento. Cada um desses espaços, a transmissão oral e coletiva do mito, os rituais religiosos, a política e a diversão nas situações régias, monárquicas, nas cortes, as conversas dos salões, as discussões nos cafés, as polêmicas nas revistas e jornais, a escola como lugar de leitura de literatura, o sistema universitário como lugar de teorização da literatura e muitas vezes estimulando a produção da literatura propriamente. Cada um desses espaços apresenta potencialidades e restrições específicas. E desses espaços todos surge o que nós atualmente chamamos de literatura. E atribuímos a essa criação a função de explicar a estruturação do universo. E aí voltamos às cosmogonias míticas que tem tanto de literário. De sustentar a religião e de promover o aprimoramento moral. Essas seriam ainda funções tradicionais da literatura, decorrentes da passagem da literatura por todos esses ambientes. Explicar a estruturação do universo, sustentar a religião, como nos sermões, por exemplo. Pensem na beleza dos sermões de Vieira, que estão presentes hoje como literatura, não mais como texto religioso propriamente. E de promover o aprimoramento moral, quando se pensa na literatura como uma espécie de veículo transmissor de mensagens, de
crescimento, de educação, de formação do caráter. Então, é preciso que a gente oponha a essas funções que dariam sentido à literatura a resposta de que um dos traços determinantes da literatura no presente tem de ser a sua falta de função. Eu silencio aqui justamente para que vocês pensem um pouco nisso. A literatura precisa perder o caráter, por exemplo, de instrumento de aprimoramento moral. A literatura não tem de desempenhar o papel de meio de socialização. Aliás, ela já não desempenha esse papel porque vem desaparecendo dos jornais. Nós não temos mais suplementos literários no Brasil. Não temos mais réplicas, tréplicas, discussões literárias com a mesma frequência com que se lançam obras literárias. E a literatura também vem desaparecendo da esfera pública. Quem discute literatura nos bares e nos cafés? Quem usa referências literárias em discursos políticos? Desculpem rir, mas eu penso nos atuais discursos políticos no Brasil. Quem imagina algum dos oradores atuais usando referências literárias em seus discursos políticos? E a literatura também vem se retirando da vida familiar. Quem faz saraus em casa? E na esfera amorosa, quem é que ainda declama poemas para pedir alguém em namoro? Então, nós víamos pensando na literatura, assumindo funções para ter sentido social e, ao mesmo tempo, nós vemos a literatura perdendo todas essas funções num movimento muito interessante, apontando para essa lei, para essa regra de ouro da literatura, que é a sua falta de função. Por outro lado, a literatura não é capaz, não está sendo capaz, de competir de igual para igual com a televisão, com o cinema, com a internet, com o universo dos games. Então, tentar dizer que a literatura, para ser fruída, tem de ser um meio de diversão, pode soar ridículo no momento em que nós estamos vivendo. Então, a literatura acaba sendo considerada como uma atitude de esforço, uma atitude de concentração para que se possa ler qualquer obra literária. Então, isso faz com que a literatura se torne um pouco refratária ao movimento da sociedade. Por que estudar literatura, então? Por que pensar em produzir literatura, ler literatura? Por que estudar literatura? Então, nós temos visto cada vez mais a literatura tendo reduzida a sua área de atuação, tendo reduzido o seu público. Até do ambiente escolar, onde ela tinha se concentrado no século XIX, o que nós vemos hoje são tentativas de retirada da literatura, da educação regular, quando as sucessivas reformas do nosso currículo do ensino fundamental e do ensino médio diminuem a importância da literatura, colocando a competência literária no mesmo nível de outros meios, como se fosse tão difícil ver um filme ou ouvir uma canção quanto ler um romance. Então, a existência da literatura no século XIX
e em boa parte do século XX, já não se sustenta nos critérios que nós estávamos elencando até agora. Porque a finalidade da literatura, até então, residiria na capacidade de fornecer uma imagem de nação na qual todos pudessem se encontrar. E a literatura seria uma prática moralmente positiva, humanizadora, com o potencial de tornar as pessoas melhores. Isso tudo tem sido muito questionado atualmente pelos estudos literários e pela dinâmica da sociedade. Então, a literatura perdeu função, perdeu relevância social. E foi o momento em que a universidade se torna a principal esfera de sustentação da vida literária. Nós não estamos dizendo que os escritores, de uma hora para outra, se tornaram acadêmicos. O movimento de criação literária continua acontecendo no interior de muitas pessoas. Mas o que faz com que a literatura aconteça na universidade, se mantenha presente na universidade, é porque a universidade é esse espaço social sui generis que proporciona condições mais adequadas para a formação de leitores e para a construção de uma objetividade forte no encarar, no examinar, no estudar a literatura. Em nenhum outro lugar nós teremos tanto tempo para acumular leituras e construir um repertório mínimo do que acompanhando as disciplinas de graduação nos cursos de letras, especialmente as disciplinas voltadas para a literatura. Também não haverá em outros lugares recursos bibliográficos como os que estão disponíveis nas universidades. Então, como nenhuma outra instituição, a universidade é ainda um ambiente propício para o debate. Debate que pode ocorrer nos cursos, fora dos cursos. É um ambiente que pode congregar pessoas interessadas em estudar literatura. E esse movimento chega até uma editora dedicada a textos universitários, concentrada em publicar textos universitários. Então, nesse sentido, a academia se diferencia dos meios de comunicação, que já não dão atenção nem espaço à literatura. A academia se diferencia dos partidos políticos. A academia se diferencia ainda do universo mercadológico e ela, então, por não precisar agradar consumidores no esquema da lei da oferta e da procura, ainda continua sendo, mesmo sob tantas ameaças, o espaço onde nós podemos nos perguntar livremente por que estudar a literatura. Por isso que nós estamos aqui sublinhando ao mesmo tempo a singularidade da universidade, defendendo a necessidade de uma discussão livre em torno não só da literatura, só por acaso a literatura será o tema dos nossos encontros, e pensar na universidade como um mundo contrário ao universo das curtidas e dos likes. Não há coisa mais descomprometida do que essa coisa do curtir, dos likes que a gente vê em todos os posts de redes sociais. Curtidas e likes sem o mínimo de raciocínio, sem o mínimo de comprometimento. Nós estamos preocupados com a política científica desenhada atualmente para as universidades, mas gostaríamos de que esses nossos encontros, de que esse nosso curso
possa ser mais uma expressão em defesa das condições de possibilidade de todos os estudos nas universidades, especialmente do estudo de literatura. Nós temos de, pensando em literatura, pensar em liberdade de cátedra, pensar em investigação sem barreiras, pensar em liberdade de escolha de objeto de pesquisa. Ao pensar em literatura, nós temos de pensar em nos opor a todas as tentativas de tolher a autonomia universitária. Dizer que a literatura não serve para nada é um absurdo com o qual nós não podemos nos conformar. Ela pode não ter uma função imediata, ela pode não se dar ao jogo do religioso, ao jogo do moral, rasamente pensados. Mas nos assusta, por exemplo, que no ano de 2018 o Senado Federal abriu uma consulta defendendo a extinção dos cursos de humanas nas universidades públicas. Eu vi essa notícia por meio do Fábio Axelrod Durão, e o texto diz o seguinte em relação às ciências humanas: são cursos baratos que facilmente poderão ser realizados em universidades privadas. A medida consiste em focar em cursos de linha, medicina, direito, engenharia e outros. Os cursos de humanas poderão ser realizados presencialmente e à distância em qualquer instituição paga. Não é adequado usar dinheiro público e espaço direcionado a esses cursos. O país precisa de mais médicos e cientistas. Os cursos de humanas poderão ser feitos nas instituições privadas. Cursos de humanas da proposta: filosofia, história, geografia, sociologia, artes e artes cênicas. Talvez letras não estivesse imediatamente citado aqui, por se pensar em letras como cursos de formação de professores. Uma outra questão a ser analisada que nós não poderemos analisar nesses nossos encontros. Esse texto foi escrito em meados de 2018. O resultado das eleições presidenciais de 2018 tornam ainda mais dramáticas as consequências possíveis de se essa consulta virar, por exemplo, um projeto de lei. Com humanidades mais fortes, algo tão mal escrito quanto esse texto dificilmente se tornaria um documento oficial. Então, ao propor esses encontros em torno de por que estudar literatura, nós temos de fazer esse caminho e temos, ao mesmo tempo, de pensar nas consequências do caminho. Por isso, nós teremos 4 próximos encontros. O segundo se chamará exatamente Por que estudar literatura? O terceiro se chamará A literatura existe? O quarto, Literatura e Universidade. E o quinto, estudar literatura, já sem ponto de interrogação, buscando dar os motivos pelos quais, sob um desgoverno que prega justamente a desmobilização da área de humanas, porque sob esse governo nós temos de reafirmar que faz sentido estudar essa literatura sem propósito imediato, seja religioso, seja moral, seja pretensamente social, no sentido de conformar as pessoas a uma ordem social que seja imutável e inquestionável. Eu pretendo então voltar a encontrar vocês no nosso próximo encontro, que se chamará Por que estudar literatura? É um prazer estar aqui com vocês,
com tantos outros autores da parábola editorial que têm dado uma contribuição incrível a esse tempo de pandemia, a esse tempo de fique em casa. Nós estamos em casa, estamos respeitando o distanciamento social, mas não estamos isolados. Estamos juntos para aprender, para trocar conhecimento e para resistir. Muito obrigado, até a semana que vem.